Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai iniciar agora a primeira parte da aula de bactérias e vírus que atingem o sistema digestivo. Neste primeiro momento, a gente vai falar das infecções causadas por bactérias e numa segunda parte, a gente vai falar dos vírus. Então, a gente sabe que as bactérias povoam intensamente a maior parte do sistema digestivo. Na boca, cada ml de saliva contém milhões de bactérias. No estômago, por causa do ácido clorídrico, a gente tem poucos micro-organismos. E no intestino delgado, por ação do peristaltismo, acontece o mesmo. Entretanto, no intestino grosso, há milhões de bactérias. Até 40% da massa fecal é constituída por bactérias. Então, as principais espécies da microbiota, ou da bactérias colonizadoras do intestino grosso, são os anaeróbicos dos gêneros Lactobacillus e Bacteroides, e os anaeróbicos facultativos, como Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, etc. E as bactérias são importantes porque elas auxiliam na degradação dos alimentos e algumas delas até sintetizam vitaminas. As doenças microbianas do sistema gastrointestinal. A maioria destas doenças resulta da ingestão de alimentos ou água contaminados, com micro-organismos patogênicos ou com suas toxinas. Os patógenos geralmente penetram no alimento ou suprimento de água após serem disseminados por as fezes de pessoas ou animais infectados. E as doenças microbianas do sistema digestivo são tipicamente transmitidas pelo ciclo fecal-oral. É importante, quando a gente fala do sistema digestivo, diferenciar infecção de intoxicação. Então, o que é infecção? A infecção acontece quando o patógeno penetra no tecido e se multiplica lá dentro, por exemplo, no trato gastrointestinal. E a febre é frequente nos casos de infecção. Já a intoxicação é causada por la ingestão de uma toxina pré-formada. Ou seja, não é o microorganismo que causa a intoxicação, sino a toxina que ele produziu, E aí é ela que causa a intoxicação alimentar. Então, a gente tem que diferenciar infecção gástrica ou intestinal de intoxicação. Nos casos de intoxicação, a febre é um pouco menos frequente. Mas os dois casos, tanto de infecção quanto de intoxicação, são comuns: diarreias, cólicas abdominais, náuseas e vômitos. Também estão as doenças que causam inflamação na mucosa gástrica intestinal, que produzem o que se conhece como gastroenterite. E quando a diarreia é intensa e com muco e com sangue, a gente fala de disenteria. Então, a gente vai ver um exemplo de intoxicação alimentar por Staphylococcus aureus. Os Staphylococcus aureus são cocos gram-positivos que formam cachos irregulares semelhantes a uvas, como a gente pode ver nessa figura embaixo. São imóveis, não formam esporos e crescem na maioria dos meios de cultura em condições aeróbicas e microaerófilas. Então, é muito fácil o crescimento de estafilococos em meios de culturas artificiais. As colônias em meios sólidos são redondas, lisas, elevadas e brilhantes. E o Staphylococcus aureus forma colônias amarelo brilhante, de aí o nome de aureus, que vem do ouro. Podem produzir graus variáveis de hemólisis, e são coagulase positivo, a diferença de Staphylococcus coagulase negativo,
e são também catalase positivo, a diferença dos estreptococos. Então, estas duas técnicas, tanto estas duas provas da coagulase e da catalase, são utilizadas para diferenciar o Staphylococcus aureus, que é coagulase positivo, dos outros estafilococos, e para diferenciá-lo, já que morfologicamente são muito semelhantes, dos estreptococos, que são catalase negativa, e o Staphylococcus aureus catalase positiva. São transmitidos através da mão, da boca, da nariz. E o que acontece num caso de intoxicação por Staphylococcus aureus? Então, vamos a seguir essa figura aqui para entender o que acontece. Então, alimentos contendo uma proteína, como por exemplo um frango, são cozidos, né? E as bactérias morrem. Só que depois que a gente cozinhou esse frango, por exemplo, a gente, o homem, o trabalhador, vai manipular esse alimento. E se o trabalhador está com estafilococos nas mãos, as bactérias, né, os estafilococos vão a contaminar, né, esse alimento que foi recém-cozido e que não tinha bactérias, porque as bactérias tinham sido eliminadas por o cozimento. Mas o trabalhador, ao manuseá-las, coloca novamente bactérias, né, nesse alimento. Aí deixa esfriar esse alimento a temperatura ambiente. E isso acontece, por exemplo, quando se prepara frangos em grandes quantidades, ou maionese de ave, etc., para festas, para casamentos, para aniversários. Acontece muito isso que eu estou contando aqui para vocês. Então, deixa esfriar no meio ambiente e os organismos, né, que entraram nesse alimento por la manipulação do trabalhador, né, são incubados, ou no que se denomina por abuso de temperatura, por tempo suficiente para produzir e liberar toxinas. Né? Então, ele produz, o Staphylococcus aureus produziu toxinas. Ele cresceu, se replicou e também produziu toxinas. Quando eu vou a reaquecer esse alimento, por exemplo, para alguma outra forma de preparo desse alimento, os estafilococos vão morrer novamente, vão ser destruídos, mas a toxina não. E então, quando a gente vai ingerir esse alimento, a gente ingere o alimento contendo a toxina. E é essa toxina, então, que vai causar a intoxicação alimentar. Dentro de 1 a 6 horas, a intoxicação ocorre. Então, a intoxicação alimentar Staphylococcus é causada pela ingestão de enterotoxinas produzidas pelo Staphylococcus aureus. Então, o Staphylococcus aureus, ele tem um período de incubação de 1 a 6 horas, vocês veem que é rápido. A fonte de transmissão pode ser a nariz, a boca, a pele, as mãos, né? E a contaminação acontece por manipulação inadequada dos alimentos. Os alimentos envolvidos são carnes cozidas, produtos lácteos, cremes, recheios de doces e salgados. E o quadro clínico que provoca vômitos, náuseas, diarreias, prostração. Então, causa de intoxicação por Staphylococcus aureus. Bom, um grupo muito importante de bactérias que causam infecção e também, em alguns casos, intoxicação alimentar, mas nós vamos ver agora exemplos de infecção, são as enterobactérias. Então, as enterobactérias, a diferença do Staphylococcus aureus, que era um coco gram-positivo, elas são bastonetes gram-negativos. Ou seja, que o fator de virulência, né, ou digamos, a toxina que elas produzem, né, é o LPS, né, que se encontra na membrana externa da parede celular. São anaeróbios facultativos, a maioria deles são móveis, têm flagelos peritríqueos, são comumente chamadas bactérias entéricas porque habitam o trato intestinal do homem e outros animais.
Possuem fímbrias que ayudan a la adherencia a superficies o membranas mucosas, y otro factor de virulencia en todas las enterobacterias son las fímbrias por las cuales ellas se adhieren a superficies o unas membranas. Y muchas de esas bacterias poseen o pili sexual, que auxilian la transferencia de información genética de una bacteria que tiene una información para una bacteria que no tiene esa información. Então, dentro das enterobactérias, nós temos a mais comum e conhecida, Escherichia coli, mas também temos salmonelas, shigellas, proteus, entre outras. Então, agora a gente vai ver um caso de infecção intestinal por salmonela. Então, o que acontece? A salmonela, ela infecta células epiteliais que estão revestindo o tracto intestinal. Então, as células epiteliais que revestem o tracto intestinal são infectadas, né? As salmonelas entram nessas células, penetra em uma célula epitelial. A salmonela, nós falamos que para que a gente tenha infecção, a bactéria tinha que se multiplicar dentro dessas células. Então, a salmonela se multiplica dentro de uma vesícula, dentro dessa célula. As salmonelas se multiplicam nas células da mucosa. Lá, a resposta inflamatória resulta em diarreia. Então, essa multiplicação nessas células causa diarreia. Ocasionalmente, as bactérias atravessam a membrana da célula epitelial e penetram na corrente circulatória, o que pode levar a uma bacteremia ou septicemia. Então, as infecções bacterianas como a salmonelose geralmente têm períodos de incubação mais longos, né, que as intoxicações bacterianas. Quando é muito rápido, a gente suspeita em intoxicação. Um pouco mais lento, a gente fala de infecção, né, neste caso por salmonela. A invasão da corrente sanguínea e do sistema linfático não ocorre com frequência. Não é sempre que elas vão dar essa septicemia, mas pode resultar em choque séptico. Outra salmonela que é muito importante é a salmonela typhi, que causa a febre tifoide. Essa salmonela não é encontrada nos animais, lembrando que a salmonela que a gente viu primeiro sim são encontradas, né, nos animais, principalmente em aves, e a gente já viu também que no ovo da galinha pode ser encontrado e pode ser transmitida, né, por isso a importância de cozinhar bem os ovos quando a gente vai fazer uma maionese. Na verdade, quando a gente vai fazer uma maionese, corre risco porque a gente está comendo ovo cru. As bactérias da salmonela typhi se multiplicam dentro de células fagocitárias, como por exemplo macrófagos, neutrófilos, e se disseminam em múltiplos órgãos, como baço, fígado. As células sofrem lise, né, e as salmonelas são liberadas na corrente sanguínea. Outro exemplo de infecção gástrica é a causada por a shigella, que causa a disenteria basilar. Então, novamente, como a gente falou na salmonela, as células epiteliais revestindo o tracto intestinal, a shigella penetra em uma célula epitelial, se multiplica dentro dessa célula e invade as células adjacentes. E dessa forma, né, não há defesa imunológica, porque ela está invadindo sempre dentro da célula. Aí se forma um abscesso, à medida que as células epiteliais são mortas por a infecção, e estas bactérias raramente se disseminam pela corrente sanguínea. Então, não é comum casos de septicemia por shigella, mas sim podem acontecer casos de disenteria. A shigella tem um período de incubação de 12 a 72 horas. A fonte de transmissão, as fezes, a água contaminada por fezes, né? A contaminação pode ser cruzada e acontecer por manipulação. Os alimentos, né, envolvidos são aqueles que são normalmente manipulados e pode dar como quadro clínico diarreia com muco, pus, cólica e mal-estar.
E então nós chegamos a Escherichia coli, que nós falamos que era um dos organismos mais comuns ou mais conhecidos dentro das enterobactérias. E é um dos micro-organismos mais prolíficos, né, no tracto intestinal humano. Geralmente as Escherichias são inofensivas, né? Mas existem várias linhagens que são patogênicas. Na verdade, elas são inofensivas porque elas fazem parte da microbiota normal, mas quando elas deixam os locais onde elas estão colonizando normalmente, elas podem se tornar patogênicas. E existem já várias linhagens que são patogênicas. E o fator de virulência dessas linhagens patogênicas são as fímbrias. Então, a classificação das Escherichia coli, nós temos a Escherichia coli enterotoxigênica, que vai produzir uma enterotoxina que vai causar diarreia aquosa. E a enteroinvasiva, que elas invadem a parede intestinal, causando inflamação ou febre. Essas duas bactérias, elas são muito comuns no que se conhece como diarreia dos viajantes. Que quando a gente sai do local onde a gente está morando e se alimenta e já está acostumado e viaja para um local muito mais longe, por exemplo, e a gente começa a se alimentar com alimentos que não está acostumado, que não são exatamente os alimentos que a gente come em casa. Então, geralmente, às vezes acontece de a gente ter diarreia quando a gente viaja, que é conhecido como diarreia dos viajantes. E muitas vezes é causada por enterobactérias, por Escherichia coli, enterotoxigênicas ou enteroinvasivas. E temos uma que é mais grave ainda, que é a enterohemorrágica, que é um sorotipo específico, que é o sorotipo O157H7, que ele contém a toxina Shiga, semelhante à da Shigella, e pode causar uma colitis hemorrágica. Então, é mais grave que as outras Escherichia coli. Então, o período de incubação da Escherichia coli de 5 a 48 horas, se transmite, né, pelas fezes, pela água contaminada. A contaminação também pode ser cruzada. Os alimentos envolvidos, hortalizas, carnes mal cocidas, saladas, massas frescas, alimentos manipulados. E pode produzir diarreia, dependendo da variante, né? A Escherichia coli pode causar diarreia sanguinolenta, vômitos, cólicas, febre na dependência da ingestão de toxinas ou do agente. E por último, entre as bactérias que são importantes por causar problemas gástricos ou intestinais, nós temos o Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori, então essa bactéria aqui, que também é um bastonete, né, que contém flagelos para sua mobilidade e que infecta principalmente o estômago e o duodeno. O antro do estômago é o local principal onde essas bactérias se replicam. E como que isso acontece, então? Porque a gente sabe que no estômago a gente tem um pH, né, muito ácido, um pH normal de 2, porque tem produção de ácido clorídrico. Mas o Helicobacter pylori, ele possui uma enzima denominada urease, né? Que essa urease produz amônia, e a amônia da atividade dessa urease neutraliza o ácido clorídrico. Então, ela vai neutralizar no local onde ela se está replicando, vai neutralizar o ácido clorídrico e assim pode se multiplicar. E é importante porque ela pode, né, infectar as células e pode causar quadros de gastrites ou úlceras, tanto do estômago quanto do duodeno. Então, é uma bactéria, né, muito importante que deve ser tratada, cujo diagnóstico é feito através de endoscopia e que deve ser tratada com antibiótico-terapia para poder remover o Helicobacter pylori. Então, estas são algumas das bactérias que são importantes agentes que causam ou intoxicação ou infecção do aparelho gastrointestinal.
Então, fechamos assim essa primeira parte da aula e, em um segundo momento, então, vamos a falar das infecções gástricas causadas, né, por vírus. Então, espero que haya sido uma aula boa e qualquer coisa eu fico à disposição para tirar suas dúvidas.